saiu a sentença do responsável pelo crime, tá bom? A gente inclusive vai voltar na casa da família para trazer mais detalhes, tá certo? E olha, o outro caso é ainda mais chocante e ele aconteceu em 2011. É isso mesmo, aconteceu em 2011, um caso simplesmente apavorante. Muito triste mesmo, tá? Eu quero inclusive chamar a sua atenção. Dá um toque aí na esposa, dá um toque no maridão, pede para vir para a sala, porque é algo que realmente, eu particularmente nunca tinha visto nada igual, nada semelhante. O caso aconteceu em 2011, um pai teve a capacidade, olha isso, parece um roteiro de um filme de terror, mas não, é a realidade de um crime que chocou o estado de Minas Gerais e que infelizmente teve vidas perdidas. Só que agora teve um desfecho, tá? Teve um desfecho essa história. 15 anos atrás, lá em Patrocínio, um homem estuprou a própria filha. Olha só que história aterrorizante. Seguinte, a violência contra a garota começou quando ela tinha apenas 12 anos. 12 anos. Ele abusava da filha dentro de casa. E aí, quando essa garota completou 14 anos, ela descobriu que estava grávida. Quando ela contou para os pais que estava prestes a gerar um bebê, eles decidiram, o pai e a mãe juntos, segundo investigações da polícia, a fazer um aborto, tirar o bebê. Pois bem, isso foi feito. Só que aí, gente, continuaram as relações entre o pai e a filha. Elas continuaram. E novamente ela engravidou. Só que dessa vez, quando ela descobriu que estava grávida, ela pensou, não, dessa vez eu não vou fazer aborto coisíssima nenhuma. Eu vou ficar bem caladinha, quieta, não vou contar nada para ninguém. E aí ela foi mantendo essa mentira. Foi mantendo. Só que aí chegou um momento que não dava mais para esconder. E o pai e a mãe acabaram descobrindo que ela estava grávida. Já era tarde demais para poder realizar o aborto. O que eles decidiram fazer então? Olha isso. Eles mantiveram a gravidez, deram ali todo o acompanhamento necessário. E aí os meses foram passando, até que ela começou a sentir as contrações, o bebê estava vindo. Aí era o quê? O momento de correr para o hospital. Só que eles não fizeram isso. Não fizeram. O que o pai fez? Chamou a mãe dele, ou seja, a avó da menina. Esse aqui é o pai. Se é que dá para chamar de pai, né, gente? Vamos combinar. Desculpa ter falado pai. Esse aqui é o abusador. Vai vendo. Esse cara aqui. Ele pegou, correu e chamou a mãe dele, né? Dizem que algumas pessoas, quando a barra fica pesada, vai atrás de quem? Atrás da mãe. Foi o que ele fez, foi atrás da mãe. A mãe foi lá para casa, eles moravam num sítio, e ela realizou o parto da criança. Pois bem, o bebê nasceu. Só que ao bebê nascer, aconteceu algo ainda pior. A conversa até esse ponto já é pesada pra caramba. Só que aí ela piora ainda mais. Vai vendo. Depois que o bebê nasceu, ele, ao lado da mãe, teve coragem de pegar aquele bebezinho recém-nascido, indefeso, cavar uma cova dentro do sítio, ali próximo da casa, cavaram uma cova bem rasa e enterraram a criança, o bebezinho.
Aí você me pergunta, mas peraí, como assim? Como que eles tiveram capacidade de matar a criança e depois enterrar? Eu te digo que ainda foi pior, porque eles não mataram o recém-nascido. Esse cara aqui, ó, ele teve coragem de enterrar o recém-nascido vivo. Vivo. Foi descoberto, depois que foi vivo, estava vivo, o recém-nascido, por conta do exame que foi realizado. Olha só que absurdo que aconteceu. Imagina como é que não ficou a cabeça dessa criança, 14 anos de idade. Ela tentou de todas as maneiras esconder que estava grávida, mas aí chegou um ponto que não deu. E aí, ao ter a criança, ela imaginando que poderia ter o filho nos braços, mas não teve. A criança foi enterrada viva. Na época, o caso ganhou uma repercussão gigantesca. E foi aqui na TV Paranaíba, que o povo do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba acompanhou e ficou chocado com essa história aterrorizante. Na época, vários delegados atuaram nesse caso. Um deles foi o Sérgio Elias. O Sérgio Elias, tá aqui, ó, algumas imagens da reportagem que nós fizemos na época. Olha lá, a cova rasa. Não, e detalhe, tá vendo aqui que tem um pouco de papelão ali? Pois bem, ele colocou a criança dentro de uma caixa de papelão, sabe assim, como fosse algo que ele estava dispensando, e enterrou numa cova rasa dentro da propriedade. Dentro da propriedade. Olha só que absurdo. Logo depois, ele acabou, obviamente, sendo preso, depois que o caso veio à tona, só que ele não foi lá e se entregou. Ele, ó, tentou fugir, foi preso, inclusive, se eu não me engano, em Alagoas. O delegado Sérgio Elias, na época, falou com a nossa equipe sobre a prisão desse maníaco, assassino, que tirou a vida do recém-nascido. Vamos ouvir então, recuperamos aí a sonora do Sérgio Elias, o delegado que conta como tudo aconteceu. Vamos acompanhar. Já foi feito contato com a administração penitenciária, que estará se empenhando no sentido de tentar buscá-lo ou fazer um acordo para que policiais de lá o recambiem até um determinado ponto, né, do estado da Bahia, e para que facilite as coisas. E chegando aqui, ele será interrogado e depois recambiado ao presídio local. Pois bem, quem também trabalhou nesse caso foi a delegada Laís Veiga. A gente vai ouvir o que ela diz também, ela faz um resumo também do caso, e depois dela a gente, na sequência, já vai ouvir o Simval. Aí você me perguntou, mas quem que é Simval? O Simval, gente, ele morava numa propriedade do lado. E o Simval, como boa parte dos sitiantes, tem ali o seu cãozinho de estimação. Sabe aquele que onde a pessoa vai, o cachorro tá atrás? Pois bem, foi o cachorro do Simval, o cachorro dele, que viu ali o local onde o bebezinho foi enterrado. Ele que encontrou a cova rasa. Aí o Simval foi lá para ver. Vamos ouvir primeiro a Laís Veiga, que é uma delegada que também atuou no caso, e na sequência o vizinho, o seu Simval. Vamos ouvi-lo. No dia 29 de agosto, a vítima teve um parto normal e esse parto foi feito pela sua avó paterna. E juntamente com o pai dela, eles mataram essa criança e enterraram próximo à fazenda. Eu vi o cachorro carregando alguma coisa, só que não dava para ver o que ele estava carregando. Eu pedi minha mulher para ir até lá e verificar se era um frango ou o que era. Após ela alcançar o cachorro uns 100 metros após, ela viu que era uma criança. E aí então ela assustou demais e me chamou para confirmar que era uma criança. E uma cena das mais chocantes do mundo que a gente... Não, imagina como é que não foi para eles, né? Jamais imaginariam que tinha um recém-nascido enterrado ali logo ao lado. Sorte que o cão ali acabou encontrando. Pois bem, eu sei que você está acompanhando, você deve estar pensando, tá, beleza, mas e a mulher desse cara? A mãe da menina? Sabia que ela era abusada? Não fez nada? Deixou o netinho dela ser enterrado vivo? Como assim? Eu fiz esse questionamento no primeiro momento que eu vi essa história horripilante. Pois bem, ela foi levada para a delegacia ao lado da vítima, que é a menina, a filha dela,
As duas ficaram lado a lado. E aí, a mãe apresentou a versão dela para esse caso. Vamos ouvir a mãe agora. Eu não esperava de uma coisa dessa, né? Porque meus pais me criou, não criou numa situação dessa. O pai dele também criou filho de 3 mulheres, mas casou as filhas dele. Nunca ninguém viu falar que nossa família fosse desse jeito. Só ele mesmo, só ele. A justificativa é que os outros irmãos eram normais, ele não. Você acreditou na história que ela contou ou não? Os abusos aconteciam dentro de casa. A mãe não sabia de nada, pelo menos não desconfiava. Isso aí também, vou te falar. Não, muita gente viu isso aí, não acreditou nesse papinho dela não. Inclusive a polícia, tá? Inclusive a polícia. Você deve estar se perguntando, você que está em casa agora, mas por que vocês estão lembrando disso aí? Se esse trem aconteceu há muitos anos atrás. 2011 vai dar o quê? 27 anos? O quê? Não, dá menos. 2011, 25, né? 15 anos. Esses também estão bom de matemática pra caramba aqui do meu lado. 15, né? 15 anos. Pois bem, 15 anos. Por que depois de 15 anos vocês estão voltando nessa história? Porque se acredita que o pai chegou a ficar preso um tempo, a mãe também, e aí eles simplesmente sumiram. Desapareceram. Só que agora tem uma novidade importante. Por isso eu vou chamar ao vivo agora Ana Paula Lemos, que está acompanhando essa história, porque teve uma novidade importante nessa história horripilante que a gente acabou de acompanhar aqui. Né, Ana Paula Lemos, boa noite para você. Qual que é essa novidade? Excelente noite para você também, Tiago, para todos que acompanham o nosso Cidade Alerta Minas. Olha, finalmente, após 15 anos, a polícia conseguiu chegar até essa mulher de 61 anos e esse homem de 66. Isso aconteceu só agora. Esse é um caso que repercutiu e muito na nossa região. Em 2011 eu nem sonhava em fazer jornalismo ainda, estava terminando o ensino médio, mas me recordo muito bem desse caso, viu, Tiago? Morava em Iraí de Minas, cerca de 70 quilômetros de Patrocínio, também lá no Alto Paranaíba, e só se falava disso e a indignação, né? Porque à época a avó da vítima, né, a mãe desse criminoso, que inclusive ajudou a enterrar essa criança, ela foi presa. Essa senhora foi presa à época, mas a mãe da vítima e esse criminoso estavam soltos desde então. Mas essa história mudou, a polícia conseguiu localizar essa mulher no bairro Enéas, lá em Patrocínio. Quando eles chegaram na casa, ela não teve reação. Ela foi presa, foi levada para a delegacia imediatamente. Agora, esse homem de 66 anos, ele soube que a polícia já estava ali procurando por eles e ele conseguiu fugir. Deu trabalho ainda para a polícia, viu, Tiago? Ele foi para uma região de fazendas em Macaúbas, ali também distrito de Patrocínio, e ele foi fugindo, foi se escondendo de fazenda em fazenda, até que a polícia então conseguiu localizar. Ele ainda reagiu, como eu disse, deu muito trabalho para a polícia militar lá em Patrocínio. E olha, a polícia então fez um cerco e conseguiu localizá-lo na sexta-feira, e ao perceber a presença da polícia, como eu disse, né, ele ainda tentou reagir, mas ele foi contido e a polícia conseguiu encontrar com ele, nesse esconderijo dele, várias armas de fogo, viu? Olha só, foram 2 armas de fogo artesanais, dezenas de munições, pólvora, materiais para fabricação de armazenamento. Claro que tudo isso foi apreendido. Mas não foi só esse homem, não foi só esse criminoso que foi preso, não, viu? Outros 3 homens de 66, 57 e 22 anos também foram presos. Isso porque eles estariam ajudando na fuga desse criminoso. Então, os 3 foram presos por favorecimento pessoal. Ou então, no total, 4 pessoas, aliás, esses 4 homens, né, foram encaminhados para a delegacia. Essas armas e munições foram apreendidas e a mulher também, a mãe da vítima, foi presa, encaminhada também para a delegacia de plantão da Polícia Civil, lá da cidade de Patrocínio. Então, depois de 15 anos, a gente se pergunta como que esse casal conseguiu ficar desaparecido por tanto tempo. Mas, pelo menos agora, felizmente,
um desfecho, né, dessa história que com certeza muitas pessoas aqui da nossa região se recordam bem, Tiago. Exatamente, um absurdo, uma coisa que é realmente horripilante da gente saber que uma pessoa tem capacidade de fazer isso com alguém que ela colocou no mundo, né? 2 crimes horríveis, tanto os abusos quanto também a maneira trágica com que ele deu fim na vida do recém-nascido, viu?